Revelação divina de Isaías, um plano transformador para a redenção de Israel e Irã. No terceiro ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor veio a Isaías, filho de Amós. O calor do dia em Jerusalém era palpável, e a cidade pulsava com a vida de um povo que desprezava a aliança de Deus. Entre as colunas majestosas do templo, Isaías se preparava para mais um dia de adoração, seu coração pesado pela corrupção que permeava Judá. Ele, descendente da linhagem de Davi, olhava ao redor e via a idolatria tomando conta, como ervas daninhas sufocando uma bela flor. Em meio à opressão e ao caos, as palavras dos antigos profetas soavam em sua mente, advertindo sobre a destruição iminente que se aproximava. Um súbito vazio preenchia seu espírito. Como poderia transmitir esta verdade a um povo tão surdo à voz de Deus? Com lágrimas nos olhos, ele clamava ao Senhor por direção. Ouvindo as súplicas de um coração aflito, o Senhor decidiu revelar a ele um plano de redenção. Naquela manhã, enquanto o sol brilhante iluminava o templo, Isaías foi arrebatado em uma visão gloriosa. O céu se abriu, e ele viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono, rodeado por serafins que clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. As vozes ecoavam como um coral celestial, enquanto a terra se estremeceu diante da majestade divina. A reverência tomou conta de sua alma, e a percepção de sua própria inadequação o levou a um clamor angustiado: ai de mim! Estou perdido! Antes que o desespero dominasse, um dos serafins voou até ele com uma brasa viva tomada do altar, e tocou seus lábios, dizendo: a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado, perdoado. A sensação de pureza e renovação transbordou em seu coração, e, movido pela graça, ele aceitou o chamado do Senhor. Eis-me aqui! Envia-me a mim, declarou Isaías, disposto a levar a mensagem de juízo e esperança ao seu povo. No entanto, as palavras de arrependimento que ele proclamava caíam em ouvidos surdos. Judá seguia cada vez mais em suas alianças com nações pagãs e práticas idólatras. As sombras da Babilônia já se aproximavam, ameaçando a liberdade da nação. Em um momento de intensidade espiritual, o Senhor revelou a Isaías um plano incrível: um Messias viria, um servo que traria luz para as nações, não somente para Israel, mas para todos os povos. Eu te coloquei para a luz das nações, ele havia declarado, ecoando nas paredes do coração do profeta. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A luta de Isaías era intensa, e ele viu seu povo se afastar cada vez mais de Deus. A opressão e o cativeiro pareciam ser o destino final da nação, mas ele sabia que o Senhor não havia abandonado seu povo. As visões de restauração se entrelaçavam à dor de um profeta que não desistia. Ele carregava a certeza de que, mesmo em meio à dureza do coração dos israelitas, a redenção chegaria, ainda que através do sofrimento. E assim, a pergunta pulsava em seu coração: será que alguém ouviria? Será que a esperança se acenderia novamente entre seu povo? O clamor de Isaías ecoava no céu, em busca das promessas de Deus que iriam se cumprir, e ele seguia sua missão com fé indomável. A luz da esperança ainda brilhava, e ele estava determinado a lutar por ela até o fim. A dor nas entranhas de Isaías se intensificava. Ele andava pelas ruas de Jerusalém, as palavras dos profetas ecoando em sua mente, relembrando as advertências que havia ouvido: se não ouvirem, a cidade será desolada. As vozes do povo, indiferentes ao chamado de Deus, tornavam-se um eco distante, e suas orações tornavam-se gritos mudos diante de um céu que parecia em silêncio. Em uma manhã nebulosa, enquanto buscava abrigo do calor sob uma palmeira, ele se lembrou da promessa que o Senhor lhe fez. Um Messias viria, um servo cujas marcas seriam a proclamação de redenção e esperança. Com os olhos fechados em fervente oração, ele ansiou por uma nova visão,
um sinal que revelasse o desígnio divino. O Senhor, em sua infinita misericórdia, não tardou a responder. A visão que lhe foi concedida era ainda mais resplandecente que a anterior. Um rio de luz flui do trono de Deus, e a imagem do servo se manifestava como uma figura majestosa, mas também marcada. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Isaías 53:5, ressoou uma voz suave e poderosa. As lágrimas encheram os olhos de Isaías ao perceber que essa imagem era o próprio plano de Deus para sua nação e para a salvação do mundo inteiro. Qual será o destino daquele que vier, Senhor? Perguntou Isaías, sua voz um sussurro de reverência e temor. A resposta foi clara e audível: o destino do servo seria sombrio, mas glorioso, o sofrimento antecederia a glória. O próprio Deus continuava a preparar o caminho, mesmo que o povo se desviasse. Isaías entendeu que o caminho da redenção seria pavimentado por meio da dor e do sacrifício, não apenas como castigo, mas como um ato supremo de amor. Mais, enquanto a esperança se incensava em seu coração, as trevas e a corrupção na terra pareciam crescer a cada dia. A aliança do povo com ídolos e nações pagãs tornava-se um escândalo aos olhos do Senhor. Judá estava com um pé no abismo, e Isaías estava prestes a ser um portador de advertências ainda mais fervorosas. O Senhor o cercou mais uma vez, inclinando-se para ele: Tu és minha boca, Isaías, e o que eu disser, isso falarás. Nova sede de coragem preenchia o coração do profeta. Ele levantou-se da sombra da palmeira e decidiu que não haveria mais silêncio. Com um novo ardor em sua alma, proclamou a mensagem de Deus, um chamado ao arrependimento, uma súplica ao retorno às veredas antigas. Mas, ao mesmo tempo, ele resolveu que deveria registrar o que vislumbrava, as promessas do Senhor, para que as gerações futuras não se esquecessem da grandeza de Deus. Eis que o Senhor me enviou, declarou ele com fervor, para trazer vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. A mensagem reverberou na cidade, mas ele sabia que muitos ainda seriam desdenhosos, e isso antecipava a uma luta espiritual intensa. Contudo, a certeza de que o plano de Deus era soberano galvanizava sua determinação. Enquanto o vento começava a soprar, levando as folhas ressecadas das oliveiras, Isaías sabia que o tempo estava se aproximando. Aquela visão de um servo sofredor se tornaria ainda mais relevante para aqueles que não viam graça na dor. E assim ele se perguntou novamente, com o coração pulsando, qual seria o tempo de ver a realização dessas promessas? Quando servirá que traz a luz se manifestará? As perguntas pairavam no ar como nuvens de tempestade, prestes a desabar. E enquanto a cidade de Judá seguia em seu erro, a luz de Deus se preparava para romper as trevas, proferindo uma mensagem ainda mais grande e eterna. O que Isaías não sabia é que o tempo da manifestação estava mais próximo do que podia imaginar. As promessas de Deus culminariam em uma revelação poderosa que deixaria a história marcada para sempre. O chamado do Senhor em meio à escuridão de Judá pesava ainda mais sobre Isaías. O profeta, agora revestido de fervor, sentia-se empurrado para as ruas de uma cidade que parecia alheia ao juízo que se aproximava. Com cada passo, o eco de uma iminente calamidade o acompanhava como um lamento sussurrante. Naquela tarde, o céu se tornará um reflexo do coração do profeta. Nuvens pesadas se aglomeravam, prenunciando uma tempestade que não era apenas meteorológica, mas espiritual. Ele olhou para o templo, que antes resplandecia com a glória de Deus, agora murchava sob o peso da corrupção e da impiedade. O silêncio de Deus parecia estar consumindo a cidade, como se um véu estivesse sendo lançado sobre o coração dos israelitas, cegos para o que mais importava. Em sua angústia, Isaías retirou-se para um lugar solene, subindo ao monte mais próximo. Lá, prostrou-se em oração, e o clamor de sua alma subiu como incenso diante do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, até quando permanecerão em estrondos os gritos de injustiça? Quando será que a verdade brilhará novamente sobre esta terra? Enquanto o sol começava a se pôr, uma nova visão surgiu diante dele. O céu se iluminou com um esplendor sobrenatural, e Isaías viu o trono de Deus revestido de luz e majestade. E do trono, uma voz poderosa falou: Isaías, levanta-te e ouve o que estarás por dizer ao meu povo. Minhas palavras não falharão, eu levantarei um remanescente.
A visão intensificou-se e Isaías viu, com clareza cristalina, uma variedade de nações incluindo o distante Irã que seriam chamadas à luz que surgiria de Judá. Eis que o meu servidor virá, continuou a voz, e muitos reconhecerão a verdade através do seu fracasso aparente. Também aqueles de terras distantes ouvirão do meu nome e se voltarão para mim. A intensidade da revelação fez o coração do profeta pulsar com expectativa e temor. Mas que direi ao povo? Questionou Isaías, dominado pela magnitude da estrada à frente. Como posso convencê-los a voltar quando são tão obstinados? Proclamai, disse a voz como uma onda de um rio poderoso, que eu trouxe o justo julgamento e a promessa da salvação. Dize-lhes, o Senhor se importa com os opressores e os sofredores. Ele os ouvirá e os aliviará. Como o linho se torna branco, assim também eu transformarei suas trevas em luz. Isaías, tomado por uma determinação renovada, sentiu a alegria do Senhor invadindo sua alma. Mas a carga das palavras a serem proclamadas pesava pesadamente em seu coração. O que se anunciava prometia grande revolução espiritual, mas também era acompanhado pela dor e rejeição. E esta mensagem, Senhor, os salvará das suas transgressões, ou apenas os levará a um fim mais sombrio? Sua voz falhou ao proferir a dúvida. A resposta divina trouxe um arrepio à espinha do profeta. Bem-aventurados aqueles que crerem, pois serão resgatados e levarão a luz a outros. A salvação se estenderá como um manto, cobrindo nações, e em mim, as nações encontrarão esperança. Isaías sentiu a urgência dessas palavras. As trevas não prevaleceriam eternamente, mas que a luz de Deus dentro do servo viria como uma guarida, não apenas para Judá, mas também para as nações que habitavam na sombra. Então vou, Senhor, com coragem, mesmo sabendo que muitos não ouvirão. E assim, num último instante, antes de descer do monte, Isaías se voltou para a cidade. As trevas poderiam dominar, mas o plano soberano de Deus se revelaria de formas que transcenderiam o entendimento humano e a nação que se esquecia de seu Deus seria surpreendida pela nova aliança. A história estava prestes a mudar, e o que Isaías não podia ver era que o caminho da redenção estava se entrelaçando com os fios do destino de cada nação, unindo um remanescente de adoradores com a promessa eterna de liberdade e esperança. Assim como as sombras se dispersariam com a luz do sol nascente, um renascimento espiritual começaria, e Isaías aguardava na expectativa da grande revelação. Qual será o sinal de que é chegada a hora? Quando Isaías desceu do monte, a cidade parecia ainda mais envolta em trevas. Ele sentia cada passo pesado, carregando em seu peito o fardo das palavras divinas. As vozes do povo ecoavam ao seu redor, riem e murmuram, tão distantes da verdade que acabará de testemunhar. Ele se lembrou da fala do Senhor sobre o remanescente e sentiu um misto de esperança e desespero. Chegando à praça central, o profeta elevou a voz acima do burburinho. Povo de Judá, ouçam! O Senhor convocou um remanescente. Ele trouxe sua luz ao mundo e deseja que voltemos a ele. A justiça e a misericórdia do Altíssimo se manifestarão em nossos dias. Mas, como era de se esperar, a resposta do povo foi uma mistura de riso e zombarias. Mentes distraídas recusavam-se a ouvir. Quem é ele para nos dizer o que devemos fazer? Murmurou um dos líderes, apertando o manto sobre os ombros. As palavras de Isaías pareciam ecoar em um vazio, desvanecendo-se na aridez de corações endurecidos. Contudo, havia uma jovem no meio da multidão, chamada Miriam, que estava atenta às palavras do profeta. Seu espírito estava inquieto, e uma faísca de fé acendeu-se dentro dela. Profeta, estas palavras são de esperança, não de condenação. Se o Senhor promete salvação, não devemos nos voltar para ele? Perguntou, sua voz suave mas cheia de determinação. Isaías voltou-se para ela, o semblante suavizando-se. Sim, minha filha. O Senhor se importa com aqueles que buscam a verdade. Continue a clamar por ele, e ele ouvirá. Certamente aqui, nesta terra, haverá um povo que se levantará. Mas as palavras de encorajamento não quebraram a resistência dos demais. O profeta sentiu o peso da rejeição. Um desafio estava diante dele. Agora, subirei ao monte novamente e orarei pela cidade. Leva em mim a promessa do Senhor. Ó Senhor, concede que a luz que falaste possa atravessar as trevas, murmurou em seu coração. As noites passavam,
e as visões continuavam a assombrar Isaías. Em um desses momentos, ele viu um rio claro e intenso que se movia rapidamente através de um deserto árido. O rio, criado das águas da vida, atravessava as nações, transformando a terra seca em um solo fértil. E então, a voz de Deus ecoou novamente: Não temas, Isaías, pois a bênção que dou a Israel será um testemunho para as nações. Olhe! O que você vê no deserto não é fim, mas o começo de algo glorioso. Então, Isaías viu as mãos de um homem, estendendo-as para a multidão, e os empurrões da miséria e da dor eram abandonados. O homem tinha o poder para curar e libertar, e pela seriedade de seu olhar, ele compreendeu que era o mesmo servo que Deus apontara em suas visões. Esta é a luz que brilhará sobre as nações, sussurrou Isaías. Quando ele despertou, algo despertou dentro dele. O Senhor não apenas conclamara Judá, mas também todas as nações circunvizinhas, incluindo o Irã, a se voltarem para ele. A visão da transformação das almas o deixou maravilhado. A promessa é maior do que eu posso compreender, pensou. Mas e se eles a rejeitarem? As perguntas fervilhavam em sua mente, e ao meditar, visualizou um dia em que não havia mais trevas. Então, a voz ressoou novamente dentro de seu espírito: Isaías, abra seus lábios e não tema proclamar essa verdade, pois meu propósito transcende a rejeição. Ele sabia que este era o momento crucial. Isaías era um homem de fé. Confiar em Deus significava proferir a salvação não apenas para Judá, mas para o mundo inteiro. Ele ergueu a voz mais uma vez: Eis que o Senhor trará transformação. O que está por vir removerá as escamas dos olhos e trará renovo à terra. Nesse instante, uma nuvem de tristeza e expectativa envolveu o profeta, pois sabia que a jornada seria repleta de dor e incredulidade. Contudo, em seu íntimo, uma chama de esperança de que a obra do Senhor se revelaria ainda mais vibrante começava a arder. E assim, estava claro para Isaías que o plano soberano de Deus estava prestes a se desenrolar de uma maneira que desafiaria todas as expectativas, e o próximo peso que ele carregaria era sobre a força que viria da própria luz. A indignação dos homens não impediria o Senhor de derramar sua misericórdia, mas a pergunta persistia em sua mente: quando a luz finalmente penetrará a escuridão, e quem a receberá? No dia seguinte, Isaías despertou antes do romper da manhã, com a alma inquieta. As palavras do Senhor ecoavam em seu coração: Não temas, meu propósito transcende a rejeição. Ele se lembrou da jovem Miriam, cuja voz havia se destacado na multidão como um farol de esperança. Se apenas mais almas se levantassem assim, pensou, talvez o Senhor reserve algo maior. Ao sair de casa, o profeta decidiu visitar o templo. Ele sabia que ali, entre as ofertas e a adoração, ainda havia um sopro de devoção que poderia ser reacendido. Ao se aproximar do local sagrado, observou o vai e vem dos sacerdotes. Os rostos deles, ainda que cansados, expressavam um anseio por uma renovação. Ó Senhor, Isaías orou em silêncio: toque os corações de teus escolhidos, fortaleça-os para que voltem a ti. Ele se deteve diante do altar, um lugar de sacrifício, e orou fervorosamente pela cidade e pela nação. Que a chama da tua luz consuma as sombras que dominam este povo. Enquanto ainda estava no templo, um sacerdote se aproximou. Era Zacarias, um homem de idade avançada com olhos profundos que refletiam sabedoria e tristeza. Isaías, ele começou, foi alertado em sonho sobre uma grande transformação que se aproximava. Uma mudança que começará entre nós, mas se estenderá a outras terras. Intrigado, o profeta escutou atentamente. Zacarias continuou: é um tempo de testes, mas também de grande graça. A mensagem que você carrega será crucial para a redenção de muitos. Lembre-se de que alguns, mesmo em nossa cidade, terão seus corações transformados ao ouvir a voz do Senhor. A partir de hoje, o Senhor levantará uma luz que não se extinguirá tão facilmente. Alguns entre nós desprezarão as advertências, mas outros se lembrarão de suas promessas. As palavras de Zacarias plantaram uma semente de ânimo em Isaías. Com isso, o profeta sentiu a urgência crescer dentro dele. Não poderia mais esperar em silêncio. Ele precisava declarar a mensagem que o Senhor lhe trouxera. Assim, ele resolveu reunir todos os que desejassem ouvir a verdade.
No entanto, seu coração tremia ao considerar a resistência que enfrentaria na praça central. Novamente as vozes se elevavam. Alguns vinham para zombar, outros por curiosidade, mas o desejo de ouvir a palavra do Senhor estava crescendo entre os justos. Com fervor em seu coração, Isaías ergueu a voz: ó povo de Judá! O Senhor não esqueceu de ti. Ele está disposto a derramar sua graça sobre aqueles que desejam voltar. Antes que pudesse continuar, Miriam se destacou novamente da multidão. Profeta, falaste da luz, da promessa de transformação. Devemos nos preparar para recebê-la. Sua voz, firme, trouxe eco nas mentes e corações que ouviam. Isaías viu centelha de esperança nos rostos de alguns. Seus clamores não vão em vão, disse ele, pois o Senhor está a caminho de operar sinais e maravilhas que tocarão até as nações distantes. Mas, ao olhar ao redor, notou a desinformação e a dúvida espelhadas em muitos rostos, uma linha tênue entre a fé e o desdém. E ali, diante da multidão, um novo entendimento iluminou sua mente. Assim diz o Senhor: nos dias que virão, eu farei um novo pacto com Israel e com as nações. A quem vocês prefeririam servir? Ao Deus vivo ou aos ídolos que não podem salvar? A temperatura do ar parecia mudar, e uma expectativa elétrica se misturava ao temor. Ele sentirá naquele momento que a resistência de muitos seria grande, mas a verdade tinha um poder inegável. Novamente ecoou a voz de Deus em sua mente: quando falarem do meu nome, muitas coisas começarão a acontecer e aqueles que buscam a verdade serão iluminados. Enquanto ele se preparava para encerrar suas palavras, uma visão penetrante tomou-lhe a mente, uma grande colheita de almas, um renovo que se armava entre as nações. As visões das transformações que viriam o deixaram maravilhado, e ele, cheio de convicção, proclamou: a luz do Senhor já brilha, e as trevas não podem prevalecer contra ela. Porém, há um convite que deve ser aceito. Assim, Isaías sentiu que o peso sobre seus ombros cedia um pouco, mas o novo fardo que se formava era ainda mais glorioso e aterrador. O mover de Deus estava à porta, e ele sabia que algo impactante se aproximava. As nações ouvirão e se prostrarão diante do Senhor, proclamou com fervor, sentindo o peso da glória divinal sobre ele. Mas a maior questão restou em sua mente: quem ouvirá a verdade e se levantará para abraçá-la? Enquanto o clamor do povo ressoava nas ruas, a presença do Senhor parecia densa no ar. Isaías, cheio de ousadia, permaneceu em pé diante da assembleia, e seus olhos percorreram os rostos diante dele. Havia esperança, mas também medo. A tensão era palpável. Ó povo de Judá, começou ele novamente, ainda existe tempo para que nos voltemos ao nosso Deus. Ele se compadece de nós e deseja correr atrás de cada um de nossos corações perdidos. Suas palavras fluíram como um rio, injetando vida nas almas sedentas. Entretanto, por trás desse fervor, um sentimento de inquietação crescia dentro dele. Do alto, o céu parecia escurecer, um sinal que não deixava de ser alertador. Nele, uma voz murmurava, e Isaías sabia que deveria buscar discernimento. Ele se afastou um pouco da multidão, retirando-se para um local mais silente, onde suas orações se levantariam como incenso. Senhor, o que está por vir? Mostra-me teus caminhos. Ele pediu fervorosamente, sentindo a urgência da mensagem que deveria ser dada. Porém, o céu não se calou. Em um instante, ele viu uma visão. O templo se enchia de fumaça e chamas, mas não eram chamas de destruição. Eram chamas purificadoras, que dançavam como línguas em chamas a oferecer uma nova esperança. De repente, uma figura angelical surgiu, trazendo uma mensagem clara. Isaías, levanta-te. O Senhor está prestes a lançar um novo livramento sobre Israel e a criar um caminho no deserto. O profeta sentiu um tremor percorrer seu ser. E não é apenas para Israel, Senhor, afirmou ele audaciosamente, mas por toda a terra. O que tu me mostraste, Senhor? A visão se intensificou, e uma rua aberta cortou terras secas. Ao longo dessa estrada, lideranças de nações, algumas das quais eram de inimigos acérrimos, começaram a caminhar. As palavras do Senhor ecoaram em sua mente: a luz que eu levanto não apenas resplandece sobre meu povo, mas brilhará para todos os povos que buscam verdade. Isaías caiu em adoração,
compreendendo a grandiosidade do plano divino. E quando essa luz brilhar, Senhor? O que devo dizer ao teu povo sobre esta nova aliança? O anjo respondeu com um misto de firmeza e compaixão. Diga a eles que é um tempo de reconciliação. Eu transformarei corações endurecidos em corações de carne, e as nações que outrora guerreavam estarão unidas em um propósito comum. Mas a resposta depende de sua disposição para obedecer. Ele voltou rapidamente à multidão, onde Miriam e outros já o aguardavam ansiosos. Povo amado de Deus, sua voz ecoou com autoridade, misturando um calor apaixonado à fervura do ar. O Senhor está a oferecer não somente libertação, mas um chamado à unidade que atravessará fronteiras. Há um dia marcado para a manifestação do seu poder e os que se opuserem se verão frustrados diante dele. Miriam olhou para ele com os olhos cheios de esperança. Como devemos nos preparar para essa união? Que atitudes devemos tomar? Devemos aprender a amar até nossos inimigos, declarou Isaías, aquele ardor iluminando seu semblante. Despojemo-nos da idólatra resistência que temos em nossos corações e abracemos a misericórdia e a compaixão que vem de nosso Senhor. O povo permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Os murmúrios de incerteza começaram a evaporar à medida que a convicção se enraizava. Isaías sentia a presença do Senhor como um peso suave sobre seus ombros, revelando mais da sua soberania em transformar não apenas seu povo, mas todas as nações. Eis que o tempo é chegado, concluiu ele, preparem-se, ó nações, pois o Senhor levantará um Redentor que não falhará. De lábios humildes e corações quebrantados, uma nova canção de louvor será erguida. Então, muitos se juntarão a nós, e a glória do Senhor se revelará àqueles que a buscam. Mas, ao olhar para o horizonte, novas nuvens de preocupação começaram a formar-se. Uma tempestade se aproximava, e à sombra dela, velhas hostilidades pareciam reerguer-se. Isaías sabia que uma tempestade espiritual estava a caminho. Mas quem trabalhará para a unidade? Pensou. Os corações permanecerão duros como a pedra ou se renderão à luz que está por vir? E assim, Isaías aguardou, com seu espírito ansioso, o que o Senhor entregaria ao seu povo, sentindo que a resposta estava prestes a aparecer. Oh, como o Senhor revelará o seu justo plano, refletiu ele, esperando que, neste desenrolar de eventos, a fidelidade e a verdade triunfassem sobre a escuridão. Enquanto a agitação no coração de Isaías crescia, a multidão lentamente se dissipa, cada um contemplando as palavras proferidas e as promessas divinas que ecoavam em seus ouvidos. Sombras escuras começavam a preencher o ambiente, e um sentimento de inquietação pairava no ar. O profeta, apoiado em sua fé, dirigiu sua súplica ao Senhor mais uma vez, agora com uma nova urgência. Senhor, o que devemos fazer frente a essa tempestade que se aproxima? Como podemos ser instrumentos de sua paz em tempos de conflitos? Ele clamou, sua voz ressoando em torno do silêncio que o cercava. De repente, uma nova visão se desdobrou diante de seus olhos. Ele viu um campo vasto, onde as sementes da justiça estavam a ser plantadas. À medida que uma chuva suave caía sobre a terra, a vida começou a brotar. Assim diz o Senhor, com o meu espírito, farei brotar justiça entre as nações, e as pequenas coisas se tornarão grandes. Isaías sentiu um renovado fervor em seu espírito. Ele compreendeu que não só a unidade entre seu povo seria desafiada, mas também a necessidade de uma aliança com aqueles que antes eram considerados adversários. Ó, Senhor! Será que nesta nova aliança haverá espaço para incluirmos aqueles que somos ensinados a temer? Questionou ele, a inquietação de seu coração ainda pulsando. A voz do anjo soou novamente, clara e forte. Isaías, prepare-se para um novo mover da parte do Senhor. Não se esqueça de que a luz que desponta é destinada a todos que se dispõem a reconhecer sua soberania. Aqueles que antes estavam distantes serão atraídos para a sua graça. A visão do profeta se tornou ainda mais profunda. Ele viu homens e mulheres de nações diferentes, cada um buscando por reconciliação e substituição da hostilidade. Assim está escrito, porque a casa de Judá e a casa de Israel se unirão e se tornarão uma só bênção em minha mão. Somente através da compreensão e do amor, como eu comandei, será possível alcançar a plenitude. Quando ele retornou à assembleia, um medidor de expectativa estava presente.
Os olhares pesados se voltaram para ele, cada um esperando ouvir a resposta para a tempestade iminente. Ó, povo de Judá e Israel, sua voz reverberou como o som de um chofar. O Senhor nos está chamando para um tempo de purificação e diálogo. Ele nos convoca a abrir nossos corações, não somente para os nossos irmãos, mas também para os que estão longe, aqueles de nações que nos apresentam alianças de inimizade. Os murmúrios começaram a se agitar entre o povo. Como podemos amar aqueles que buscamos repelir com raiva? Uma voz se levantou na multidão. Por meio de uma nova criação. Isaías exclamou. Para aqueles que estão em Cristo, as antigas rivalidades não têm lugar. O Senhor prometeu transformar e dar beleza em vez de cinzas. É nesta visão de esperança que devemos nos erguer e nos unir. Havia uma onda de emoção, uma mistura de temor e admiração que preenchia o ar. A revelação do Senhor assemelhou-se a uma luz penetrante na neblina densa do desespero. A compreensão de que o plano soberano de Deus não estava restrito a um único povo trazia um temor reverente que reverberava por todo lugar. Contudo, à medida que novas possibilidades começavam a se vislumbrar no horizonte, Isaías não pôde ignorar a crescente tempestade que se aproximava. Velhas rivalidades começaram a surgir novamente, e um senso de urgência despertou em seu espírito, lembrando-lhe das advertências do Senhor. Eis que o caminho se tornará estreito, ele advertiu. Mas, se estivermos unidos no amor e na verdade, o Senhor nos dará um sinal, um Redentor que será um alicerce para todas as nações. Ele não virá como um conquistador, mas como um servo que trará provisões de paz e finalmente se revelará às suas figuras endurecidas. Em sua vinda, revelará o propósito divino. Seus olhos, agora cheios de uma luz que refletia a glória de Deus, fixaram-se ao longe. Ele sabia que a próxima etapa desse plano envolveria não somente o povo de Judá, mas também aqueles de nações longínquas. Enquanto contemplava essa vasta tapeçaria de eventos em movimento, ele sentiu uma nova pergunta ecoar em seu ser: como será o dia em que famílias se reunirão, não mais como inimigos, mas como irmãos em um novo pacto? Assim, a tensão no ar cresceu, e Isaías se sentiu verdadeiramente um agente da transformação divina. O desfecho da tempestade ainda era incerto, mas a promessa de um futuro glorioso começava a trazer esperança a um povo à beira da obediência e da entrega. O desígnio de Deus era claro e poderia ser sentido no coração do profeta. A última visão se desfez lentamente, mas uma certeza permaneceu: uma nova aliança estava a ser formada, e a intercessão entre as nações não tardaria a se revelar. A soberania do Senhor pairava sobre os desígnios humanos como um manto sobre um novo amanhecer. Aqueles que estão distantes ouvirão. E em breve, o clamor de redenção será ouvido entre os povos. A expectativa no coração de Isaías era palpável, como se a própria terra estivesse aguardando o cumprimento das promessas de Deus. As palavras que ele proferira ainda ecoavam na mente da multidão, agora dispersa, mas com ânimo renovado. Enquanto caminhava em direção ao monte, seu espírito ardia em busca de mais revelações. Na solidão daquele lugar sagrado, ele se ajoelhou e levantou os olhos ao céu. Ó Senhor, que mais tu tens preparado para o teu povo? Como podemos estar prontos para o que está por vir? A escuridão começava a ceder espaço à luz da manhã, e uma névoa suave encobria as montanhas. De repente, a mesma presença angelical que o havia visitado anteriormente estava diante dele. Isaías, exclamou o anjo com firmeza, o Senhor dos Exércitos deseja que saibas que o plano da redenção é mais vasto do que podes imaginar. As nações não são meramente alvos de conflito, mas etapas essenciais na revelação do seu caráter. Nações como Irã e outras ao redor, que agora não compreendem, serão transformadas. A visão se desdobrou diante dele. Glórias e grandes cidades, erguidas em um futuro glorioso, onde a paz e a unidade floresceriam. Ele viu povoações se unindo, bendições sendo proferidas e o amor de Deus se espalhando como um perfume através do ar. Na coroa daquela visão, um homem de veste simples surgia, um redentor que cativava os corações. Este é o meu escolhido, disse o anjo de forma solene. Ele será um sinal de esperança e de vulnerabilidade. Receberá o desprezo e a rejeição, mas o seu sacrifício será o caminho para que muitos se voltem ao Senhor. A relação entre Israel e outros povos, que hoje parece distante, será reconfigurada.
Algo novo surgirá. Assim diz o Senhor, vejam, eu faço novas todas as coisas. Apocalipse 21h05. Este ciclo será tanto de dor como de glorificação. Isaías sentiu um estremecer. A ideia de que poderia haver maior envolvimento entre seu povo e aqueles que consideravam inimigos era revolucionária. No entanto, a revelação de Deus era clara, a reconciliação não viria sem a oportunidade de compreender o amor que excede toda a compreensão. Mas, ó mensageiro, perguntou o profeta, como podemos crer em algo que parece do mais longe do nosso entendimento? Como acreditar que nossas vidas, nossas esperanças e nossos anseios poderão finalmente se entrelaçar com aqueles que nos são estranhos? Por meio do amor que transcende barreiras, respondeu o anjo. O amor diante da inimizade, a luz em meio à escuridão. O Senhor trabalhará nos corações dos homens. E acontecerá que, naqueles dias, as nações buscarão a verdade, e a justiça será proclamada entre os povos. Jeremias 50:5. Este é o tempo de preparação. Aguardai a obra do Senhor, pois um grande despertar está à porta. O manto da manhã agora repousava sobre a terra, e uma profunda calma tomou conta de Isaías. Enquanto ele assimilava as palavras do mensageiro, a atmosfera ao seu redor parecia vibrar com uma nova esperança. Então, quando será esse dia, quando a verdade se instituirá e as nações se fortalecerão em unidade? Ele inquiriu. Eis a resposta e o aviso, disse o anjo, com um olhar profundo e penetrante. Os sinais virão, mas preparar-te para vê-los requer fé. Não vos deixeis enganar pelas aparências, pois o Senhor testa os corações. E quando os ventos de guerra sopram, é necessário estar firmes. Eles trarão dias de grande provação, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade de manifestação do poder de Deus. Isaías levantou a cabeça, decidido a enfrentar a realidade que ele sabia estar por vir. Antes de se despedir, o mensageiro acrescentou uma revelação que cortou o silêncio como uma espada. E lembre-se, o Redentor que enviará para unir as nações também poderá ser desprezado pelo seu povo. Porém, a revelação de sua plenitude trará redenção, não apenas para Israel, mas para todo aquele que crê. As palavras reverberaram no coração de Isaías como um eco eterno. Ele sabia que estava à beira de algo grandioso e aterrador ao mesmo tempo. A cada passo, a verdade emergia com clareza. O Senhor das Nações nos trará não apenas juízo e alianças, mas um novo caminho de esperança. Assim, ele partiu daquele lugar sagrado, não com um espírito de medo, mas com uma determinação renovada de ser um agente da mudança. E enquanto as primeiras luzes do dia rompiam o horizonte, uma nova visão o acompanhava, certa de que, em breve, o mundo veria a soberania do Senhor se manifestar em toda a sua plenitude. Como nossa história irá se entrelaçar com a deste povo que ainda não sabemos amar, pensou, enquanto seus olhos fitavam o amanhecer. E lá, no horizonte da promessa, a voz divina ressoou: prepare-se. A hora da grande revelação está prestes a chegar. Enquanto Isaías descia do monte, sua mente era uma tempestade de pensamentos. Ele se lembrava das palavras pesadas do anjo, que como lâminas afiadas, penetravam a sua alma, revelando realidades tanto gloriosas quanto aterradoras. Uma nova esperança estava presente, mas também uma sombra de incerteza pairava sobre seu coração. Cada passo levava mais próximo do povo, levando consigo a responsabilidade de ser um porta-voz de Deus. A atmosfera ao seu redor mudava rapidamente. O céu, antes claro, agora estava tomado por nuvens escuras que se aproximavam, como um aviso da tempestade que estava por vir. O povo de Israel, em sua maioria, ainda estava preso nas suas tradições, nas suas expectativas de um Messias que os libertaria da opressão dos inimigos, sem saber que a verdadeira libertação começava nas profundezas de suas almas. Ao se aproximar da aldeia, a agitação era palpável. Os sussurros e murmúrios dos habitantes revelavam uma mistura de ansiedade e esperança enquanto falavam sobre os sinais que haviam presenciado nos últimos dias. A poeira subia em redemoinhos pequenos, e Isaías sentiu que a necessidade de uma declaração urgente estava sobre ele. Chegando à praça central, ele avistou um grupo de líderes religiosos, suas vestes longas e elaboradas refletindo a importância de suas posições. Eles estavam debatendo acaloradamente, suas vozes ecoando nas paredes de pedra, sem perceber a presença do profeta.
Isaías avançou e buscou a oportunidade de intervir. Ó povo de Israel, ele exclamou, sua voz ressoando com autoridade. Escutai a palavra do Senhor. O tempo da mudança está próximo, e as promessas que foram feitas aos nossos antepassados estão se cumprindo diante de nossos olhos. Os olhares se voltaram para ele, alguns cheios de curiosidade, outros com desdém. Como podemos confiar em ti, Isaías? Tantas promessas falharam pelo caminho, respondendo um dos líderes, sua voz carregada de ceticismo. Não se deixe enganar pelas tragédias do passado, disse Isaías, seu coração ardendo com fervor. O Senhor nos diz que do sofrimento virá a redenção. O Redentor que virá, que muitos rejeitarão, não é apenas para nós, mas para todas as nações. Ouvi suas palavras a um propósito divino em cada tribulação. Passantes começaram a se reunir, atraídos pela força de sua fala. Isaías viu vidas se movendo, corações despertando. Ele continuou, assim diz o Senhor, eu farei à vista das nações, e todos verão a minha glória. Isaías 66:18. Preparai-vos para um novo amanhecer, mesmo que esse amanhecer venha com dor, pois é por meio da dor que as nações serão transformadas. As visões do monte vieram à mente de Isaías, e ele imaginou a unidade entre aqueles considerados inimigos. O amor que nos foi prometido não será um amor de palavras, mas um amor que nos levará à ação. E o lobo habitará com o cordeiro, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Isaías 65:25. As imagens de paz intercaladas com imagens de conflito dançavam diante dele, e seu espírito se elevava em fervor. Mas o rosto de um homem, que poderia ser qualquer um dos que o rodeavam, se contorceu em dúvida. Como poderá o Senhor unir os que se odeiam? Nossas tradições estão cravadas nas cinzas do passado. O Senhor é o médico de nossas almas! Exclamou Isaías com fervor renovado. Nas profundezas da angústia, ele fará brotar fontes de esperança. Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. A transformação que Deus promete não é apenas para Israel, mas para todos os povos que se voltam a ele. Enquanto falava, a nuvem escura acima começou a se dissipar, dando lugar a raios de luz que brilhavam, como se Deus mesmo estivesse confirmando as palavras de Isaías. Ele sabia, ao fundo de sua alma, que esses momentos de revelação eram parte do grande plano que ainda estava por se desenrolar. Mas, antes que a multidão pudesse clamar, uma nova visão se formou. Na mente de Isaías, uma cena de guerra e miséria. A guerra que se avizinhava traria dor, mas também seria um campo de refinação espiritual, e isso estava nas intenções soberanas do Senhor. Preparai o vosso coração, Isaías bradou. O que está por vir exigirá fé. E aquele que é o Redentor, que será mostrado ao mundo, deve primeiro ser rejeitado. E a luz que virá através da rejeição será maior do que a escuridão que nos rodeia. O povo olhou com expectativa e medo, enquanto a revelação do plano de Deus parecia dançar em suas mentes. E no silêncio que se seguiu, a voz do Senhor ressoou como um sussurro no coração de cada um ali presente: prepare-se. A hora da grande revelação está prestes a chegar. Isaías sentia a pressão das palavras que deveria transmitir, cada profecia ardendo em seu peito como fogo devorador. A multidão se aglomerava ao seu redor, agora captada pela gravidade do momento. Ele poderia sentir seus olhares fixos em seu rosto, buscando respostas, clamando por esperança. Coração de Judá, ouçam-me, proclamou ele, erguendo a voz sobre o murmúrio que havia se formado. O Senhor está prestes a fazer algo que maravilhará os olhos de todos. Ele levantará um remanescente, um grupo que não se deixará desviar das promessas de amor e redenção. E este remanescente será motivo de grande alegria, mesmo em meio à dor que se aproxima. No horizonte, nuvens ainda pesadas pairavam, mas agora havia um vislumbre de luz que rasgava a escuridão. Isaías notou que mesmo entre as sombras, havia rastros de esperança e expectativa crescente de que algo grandioso estava por vir. Assim diz o Senhor: um novo pacto estabelecerei com a casa de Israel e a casa de Judá, não será como o pacto que fiz com seus pais. Jeremias 31:31.
A cada palavra proferida, o calor do Espírito Santo ardia em seu interior, como se o próprio Deus estivesse gravando cada promessa em seu coração. As expressões de descrença e dúvida continuavam a flutuar entre a multidão. Havia céticos que não queriam acreditar na possibilidade de um novo começo. Mas havia também os que, como a jovem Miriam, buscavam algo mais profundo e verdadeiro, e que agora começavam a murmurar entre si, questionando se suas vidas poderiam realmente mudar. O Senhor nos convocará não apenas a nos unirmos como um só povo, mas a amar até aqueles que nos são adversários, exclamou Isaías, notando a leve chama de fé nos olhos de alguns que o escutavam. A luz que virá não medirá as altitudes de suas almas, ela transformará a nação, despojando os véus da inimizade e do desespero. Mas as palavras que agora ecoavam em seu coração não paravam por aí. Ele sentiu uma nova urgência. Ressuscitará uma luz que se estenderá a todas as nações, até mesmo ao distante Irã, onde muitos conhecerão o Senhor. Os que têm ouvido pesado e corações endurecidos se abrirão ao poder da verdade. A atmosfera ficou pesada com a gravidade do que ele estava proclamando. A resistência ainda era forte, mas havia algo mais. Uma semente de esperança germinava, mesmo que devagar, no solo árido dos corações ali reunidos. Enquanto Isaías falava, uma nova visão começou a se formar em sua mente. Ele viu um caminho se desdobrando, atravessando montanhas e vales, uma estrada que conectaria Israel a outras nações. O Senhor abrirá um caminho que unirá os povos, e muitos buscarão a sua face, disse Isaías com fervor. Estes não se deterão por barreiras ou preconceitos, mas se unirão pela luz que vem do Senhor. Uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão, alguns visivelmente comovidos. No entanto, ainda havia aqueles que olhavam para ele com ceticismo. Como pode um homem tão pequeno trazer tamanha mudança? Como poderá uma luz ser acesa em tanta escuridão? Um dos líderes dissera, a dúvida ainda palpável. Isaías, percebendo a necessidade de uma resposta que penetrasse além da superficialidade, chamou a atenção de todos novamente. Eis a verdade, ele declarou com fervor. A luz que virá será uma luz que vem do céu e se manifestará na terra da maneira mais inesperada. Aqueles que parecem mais fracos trarão a salvação ao mundo. Vede, eu faço novas todas as coisas. Apocalipse 21h05. Preparem-se para o inesperado. Nesse exato momento, um vento suave começou a soprar, e muitos dos que estavam ali sentiram um arrepio reverberando por suas almas. A presença de Deus parecia tangível, como se pudesse ser tocada, e Isaías sabia que o poder do Senhor estava se tornando visível nas suas palavras. Prepare-se, povo de Judá. A hora de sua grande revelação está se aproximando, concluiu Isaías, dizendo sobre o que deveria vir, esperando criar espaço nos corações endurecidos para que pudessem transformar-se na aceitação do plano divino. Ouvindo a mensagem e vendo a transformação nas almas ao seu redor, uma nova e inaudita esperança começava a florescer entre a multidão. E enquanto sentia essa nova vitalidade, Isaías sabia que ainda havia mais por vir, que a história e o desígnio de Deus estavam apenas começando. O Senhor estava prestes a criar um novo caminho, e não apenas para Judá, mas para todas as nações. O que Isaías não sabia, e que somente o tempo revelaria, era que a verdadeira luz que traria a redenção estava a caminho, e essa luz era alguém que mudaria tudo. Portanto, ele se preparava, expectante, aguardando a realização das promessas e a manifestação do plano soberano de Deus. As perguntas pairavam no ar como uma tempestade prestes a se romper. Quando se cumprirá a promessa do Senhor? Quem acolherá a luz quando ela brilhar? E assim, com um fervor renovado em seu coração, entrou novamente na batalha espiritual por seu povo, aguardando ansiosamente o surgimento da transformação.